Voltamos com mais um vídeo para trazer entendimento a você do que são as aulas da Escola de Libertadores e de Intercessores aqui do Ministério. Pastor Eliseu, mais um vídeo de uma aula, né? Exatamente. Para você que está chegando agora e não sabe, nós estamos gravando uma série de vídeos que são temas abordados dentro da Escola de Formação de Intercessão. As pessoas que querem participar do curso vão estar as informações aqui logo abaixo desse vídeo. As aulas são presenciais, não tem aula online, tá? Nós estamos gravando os vídeos curtos apenas para poder esclarecer ou até mesmo despertar em você o interesse sobre os temas que são estudados dentro da formação, dessa escola de formação de intercessão. Por que nós estamos fazendo isso? Porque algumas pessoas queriam saber quais são os temas que são abordados nesse curso. Então nós decidimos gravar esses vídeos curtos, onde nós estamos trazendo aí de todos os temas um pouquinho, só uma palhinha para você entender. Os assuntos não são abordados com profundidade aqui no vídeo, são vídeos curtos, como a gente mesmo já disse, mas que já dá para você ter uma ideia sobre o tema que vai ser abordado dentro da aula. Essa aula sim é mais completa, uma aula presencial, e você que está matriculado nesse curso, ou você que quer se matricular nesse curso, vai ter uma ideia. E o tema de hoje é pecados ocultos na vida do ministrador, o que ele pode causar, né? O que os pecados ocultos. Eu quero começar aqui perguntando já para o Ricardo, porque o nosso vídeo é bem curto, o que se trata desse tema de pecados ocultos na vida do ministrador e o que ele pode causar. Você que sente o chamado de Deus sobre a sua vida para ser um intercessor, para ser um ministrador em libertação, em cura interior, você tem que ter o seguinte entendimento. Não só para quem tem esse chamado, mas eu acho que na vida do cristão em geral, nós precisamos ter a nossa vida no altar com Deus. Nós precisamos ter uma vida assim direcionada pela palavra, uma vida onde nós temos que ter o entendimento que é nossa força, por nós mesmos nós não podemos nada, mas a nossa força vem do Senhor. Como que você, com um chamado desse, vai ministrar sobre uma pessoa, né? Vai ministrar sobre uma vida que Deus vai confiar, Deus está confiando uma vida sobre os seus cuidados. O Espírito Santo quer te usar para que essa vida venha a ser liberta, como diz em Isaías 61, né? E abrirá a porta da prisão aos presos, aos cativos de Satanás, pois o Espírito do Senhor está sobre mim. Para que essa palavra se cumpra sobre a sua vida, você precisa ter uma vida no altar com Deus. Então, o que acontece? Muitas vezes, né, pastor Eliseu, pessoas escondem os seus pecados porque uma consequência que o pecado gera é a vergonha, é o medo, né? É o receio do julgamento, é o receio de ser afastado de uma certa posição dentro do ministério. Né? Algumas igrejas, Ricardo, têm essa doutrina, né? Sim. Que a pessoa, quando ela está em pecado, ela é anunciada na frente da igreja. Sim. E aí todo mundo fica sabendo que aquela pessoa está sendo disciplinada por causa de uma situação de pecado. Eu digo isso assim, porque outras igrejas a pessoa tem a situação de pecado, acredito que quase todas as igrejas evangélicas agem dessa forma, trazendo a pessoa para um acompanhamento, para um tratamento, para um atendimento pastoral, porém algumas igrejas costumam expor a vida da pessoa nesse sentido e trazendo ali a pessoa na frente de toda a igreja, anunciado que aquele irmão está sendo colocado de banco, de gancho, de disciplina, e isso gera um certo medo nas pessoas. Sim. Então, até quando penso assim, pecados ocultos na vida do ministrador, eu fico pensando aquela situação em que um profeta vai começar a denunciar as pessoas dentro da igreja ali e fica todo mundo com medo.
de ser exposto, de ser denunciado. Por exemplo, vão falar do meu pecado aqui na frente de todo mundo. Então as pessoas com esse medo, até eu penso que isso é uma das causas, né? Ou que isso é uma das coisas que pode causar, é um medo nas pessoas, Com né? certeza, uma E esse medo, consequência, a né? pessoa, então, pelo medo de abandonar o pecado, a pessoa não quer abandonar o pecado, tem medo de ser denunciado, então a pessoa prefere não se envolver com nada, não assumir compromissos nem Então, responsabilidades está na igreja. deixando de exercer um grande chamado, de uma grande satisfação e honra que Deus está te dando. Por quê? Nós não queremos aqui, como sempre o pastor Eliseu fala, de entrar na doutrina da igreja, de entrar no ensinamento do pastor da igreja, seja qual ela for. Mas o que acontece? Uma grande consequência do pecado oculto é o medo. Se você não for confiar no pastor que Deus colocou para você ser ovelha, para ser direcionado por ele, você vai confiar em quem? No outro lá da rua? Na outra pessoa que vem te dar conselhos, muitas vezes em vão? Nós como ministradores, não só os ministradores, mas eu volto a repetir, nós, servos do Senhor, que temos uma direção de Deus para exercer alguma coisa dentro do ministério que você pertence, precisamos ter uma vida realmente dentro da palavra, uma vida no altar do Senhor. Por quê? Porque imagine, Deus vai te usar para ministrar uma pessoa numa cura interior ou numa administração de um pecado que essa pessoa não consegue deixar. E vamos lá supor que é um pecado de fofoca, que a pessoa vive cuidando da vida do outro, vendo os defeitos dos irmãos, mas você também tem esse mau hábito de comentar, de falar da vida de uma pessoa que você conhece dentro do seu ministério. É aquela história, pegar o erro de uma pessoa e levar isso adiante, né? A palavra de Deus diz assim, para nós tirarmos primeiro a farpa dos nossos olhos, para depois tirarmos os dos outros. Aí né? eu trago uma questão, Ricardo, Sim. que é justamente essa, que muitas vezes o pecado na vida do ministrador, ele está oculto. Sim. E o pecado na pessoa que está passando pela libertação está revelado. Então, foi denunciado. Olha a grande diferença aí. A diferença é que um foi denunciado e o outro está escondido. Exatamente. Tá? Só que a pessoa que foi revelada, ela quer ser tratada, né? E muitas vezes a posição que eu ocupo dentro de um ministério, ela me intimida porque eu tenho que manter a minha posição e eu não posso revelar um pecado. Meu irmão, tem entendimento seguinte, isso é matéria do curso. Você vai ter entendimento seguinte, que a coisa mais deslumbrante que tem é quando eu consigo expressar. A palavra de Deus diz, confessai seus pecados uns aos outros para que sejam curados. Né? E essa cura vai te dar tanta força, né, pastor? Então a gente pode até dizer que o que o pecado oculto causa, além do medo, é a doença. É uma doença, porque exatamente. A pessoa vai guardar o pecado oculto e vai ficar doente. Exatamente. Esse pecado que você esconde, que você tem medo de revelar, ele vai levá-lo a uma situação de enfermidade. E por isso até eu penso aqui que desses temas, nós não vamos nos aprofundar nesse tema, mas eu quero perguntar para o Ricardo se nós temos alguma base bíblica disso. E eu até quero já trazer o texto de João capítulo 5, onde vai falar daquele homem deitado, do levante e anda, que Jesus depois aparece para ele e fala, vai, não peques mais para que não aconteça coisa pior. Uma das coisas que o pecado causa, o pecado escondido, é uma coisa assim, ninguém falou que pecado que esse homem tinha, então o pecado dele estava bem escondido, mas causou uma paralisia, porque ficou tanto tempo escondido, fez ele perder 38 anos. 38 anos. Olha isso. Da vida dele, passou ali na beira do tanque de Betesda, até o dia que Jesus falou para ele, levanta e anda, ele levantou, andou, carregou o leito, a cama dele, e ele recebeu uma orientação de Jesus, vai e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Isso leva-nos a entender que o pecado, além de escondido, causando medo, para a pessoa ficar com medo de falar, medo de assumir cargo, medo de exercer o ministério, a pessoa ainda assim pode ficar doente, ficar paralítica, exatamente. Ficar paralisada, imobilizada no reino. E eu fico pensando, Ricardo, nós temos outras bases bíblicas que falam a respeito do que o pecado oculto pode causar na vida do libertador? Sim, pode
Tem entendimento do seguinte: muitas vezes o pecado oculto na vida de uma pessoa, a consequência pode não vir sobre ela, mas pode vir sobre a família dela. Sobre a família. Nós temos um como caso se assim fosse de causas, Davi, né? manifestações É. hereditárias, É, talvez. porque a palavra diz que eu visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração, né? Então o pecado, ele vai gerando uma maldição que vai indo adiante. No caso de Davi, nós vemos o caso de Davi, né, no adultério de Davi com a mulher de Urias, né, que ele manda ele como um soldado para a guerra e ocultamente ele arma uma situação para que ele seja colocado em posição de risco de vida, né, porque ele premeditou isso. Ele premeditou, coloque ele na frente, na linha de frente, para que ele queria no íntimo dele que ele morresse, para que ele ficasse com Foi a bem mulher de intencional Urias. isso, Foi, né? A atitude de Davi foi literalmente, depois que ele soube que a mulher estava grávida, era que ele queria que o marido dela morresse. Sim, Então ele fez isso de uma forma intencional. sim, E isso é interessante porque se você fala que isso é um pecado oculto, a prática dele, a artimanha dele de ter articulado dessa forma, ele sendo rei, para ele não tem, sei lá, ele poderia falar assim, manda matar esse soldado aí, pronto, sim. acabou. Mas Seria melhor mais do que... honroso isso. É, mais honroso, porque ele estaria usando a autoridade de rei dele do que ele fazer o que ele fez. Ele fez Porque uma artimanha para esconder. isso, ele Pra não fez parecer tudo que que era ele um fez. assassinato. Ele fez e Pra parecer perante um os acidente. outros não parecia, né, que ele estava fazendo isso por causa da mulher, né, por causa de... Até que foi uma coisa secreta, né? Que ele Exatamente. faz o próprio Urias levar a carta. Exatamente. Isso é um ainda pecado oculto, porque ele faz o próprio o Urias próprio levar a carta. sentenciado leva a sentença. E fala para ele, não leia o que está escrito aí, né? Exatamente. É exatamente isso. Realmente é uma situação em que o pecado oculto causa essa articulação toda que o rei Davi praticou. E interessante isso, porque se você traz isso na vida do rei Davi, que é uma referência, que é um exemplo, um homem segundo o coração de Deus, Sim, né? então, homem segundo o coração de Deus. Isso coloca a questão aqui do ministrador. O ministrador, ele é uma pessoa que ele pode acabar causando tudo isso. Exatamente. Porque ele está com o pecado oculto. É uma das causas, né? Nós não temos como aprofundar nesse vídeo aqui esse tema, porque esse tema faz parte de um dos temas que é abordado na escola de formação de intercessores. Então, se você está assistindo esse vídeo aqui, é um vídeo curto mesmo, apenas para demonstrar a você qual é a abordagem que é feita quando nós estudamos sobre pecados ocultos na vida do ministrador e o que esse pecado pode causar. É um dos temas da nossa escola de intercessores. E muito mais virá. São muitos temas. É realmente uma escola onde você será formado dentro das direções e da palavra de Deus para se tornar realmente a fundamentação bíblica tem sido uma preocupação nossa, de nós trazermos tudo fundamentado dentro da Bíblia. São temas diversos, não é uma escola teológica, mas é uma escola de formação de intercessores. E você que quer saber um pouco mais, vão estar aqui nas informações abaixo do vídeo. Você entra em contato conosco. O vídeo é gravado, mas você pode deixar os seus comentários. Nós vamos estar lendo todos eles. E se você desejar entrar em contato conosco, nos escreva. Esse curso ele vai estar sendo ministrado de forma presencial e nós já fizemos ele de uma forma que ele pode ser levado como seminário para a sua igreja. Se você desejar levar esse curso de treinamento de intercessores para a sua igreja, entre em contato conosco. E esse aqui é apenas um dos temas. Então, toda essa série de vídeos aqui da Escola de Formação de Intercessão vai estar trazendo aqui temas que são abordados dentro desse curso. Só para deixar claro, todo intercessor é um ministrador em libertação e todo ministrador de libertação também é um intercessor, tá bom? Nos vemos na escola, que Deus os abençoe, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, Deus abençoe a todos.